Vamos abrir Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, verso 37. Apenas esse versículo por enquanto. Marcos 10, 37. Quero cumprimentar com uma boa noite os irmãos que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook. Que Deus abençoe cada um de vocês de forma cada vez mais rica e mais abundante no Senhor. O Senhor vai falar aos nossos corações aqui, vai falar ao seu também. Amém? Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Eles responderam. Aliás, isso mesmo. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Até aqui. Irmãos, traz as mãos para cá, me abençoe, por favor. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que nós estamos aqui adorando o Senhor. Pai, seja conosco. A tua palavra está sendo ministrada. Fala ao meu coração, para os meus irmãos que estão aqui na igreja e aos irmãos que estão em casa. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ao Senhor. Muita alegria. Aleluia. Queridos, eu vou ler novamente Marcos 10, 37. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Essa pergunta quem fez para Jesus, nós vamos começar dando nomes aqui, foi Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles fizeram essa pergunta ao mestre: quando chegasse no céu, se eles poderiam se assentar um à esquerda do Senhor Jesus e outro à direita do Senhor. Esses homens jovens, eles estavam cometendo um grande equívoco. Eles estavam galgando posições. Eles estavam querendo, na verdade, estavam querendo posições de prestígio, posições de honra. Na verdade, queriam se aparecer. Como a gente fala sempre aqui, eles não queriam serviço, mas eles queriam ser visto. Tanto que tiveram a petulância de pedir com o Senhor Jesus, para quando chegasse no céu, um sentasse à direita e outro sentasse à esquerda, para mostrar um determinado grau hierárquico de quem estaria mandando ali no reino dos céus. Cara, que era o Senhor Jesus, mas eles estariam ali coladinho com o Senhor. Ou seja, a gente está aqui do lado. A gente está aqui numa posição que não é qualquer posição. Um está à direita, o outro está à esquerda do Senhor Jesus. Ou seja, estamos com um cargo elevado aqui no reino dos céus. A gente está junto, estamos colados com o cara. Ou seja, querendo ser visto, querendo se aparecer, pedindo algo com o Senhor. Talvez em seus corações eles estivessem querendo, parece que a gente vê nos dias de hoje, né? Eu já vi isso, não aqui, graças a Deus, mas em alguns lugares, em algumas congregações, o pastor tem que consagrar alguém para que o serviço seja executado. Ou seja, não realiza um serviço para Deus por pura e simplesmente amar o Senhor, mas quer ter um título eclesiástico, quer ter um título, quer ser chamado de obreiro, quer ser chamado de obreira, quer ser chamado de diácono, quer ser chamado de diaconisa, presbítero ou bispa. Quer ser chamado de tantas coisas, quer ser chamado de pastor, quer ser chamado de pastora, ou seja, quer ser visto, mas estão desprezando por muitas vezes o servir, o ser servo. E o mais importante para Deus é servir.
a Deus. E quem serve é o servo. Quem serve é o céu. Não quero dizer com isso, irmãos, que os irmãos estão nos assistindo, os irmãos estão aqui, sabe, ter um título eclesiástico é errado. Não! Mas é o reconhecimento daquilo que você já faz por amor a Deus. Você está fazendo. Você já está realizando algo para Deus. Então, em reconhecimento ao dom, a gente vai e apenas reconhece aquilo que Deus já fez no reino dos céus. A gente reconhece aqui nessa terra, consagrando. Mas esses aqui não. Tiago e João, filhos de Zebedeu, tiveram a petulância de chegar para Jesus e não quiseram simplesmente se mostrar nessa terra. Eles queriam também se mostrar no céu. Quando chegar no teu reino, a gente pode um na tua direita e um à tua esquerda. E os outros discípulos, se vocês lerem se ler todo o texto, vocês vão ver que os outros discípulos acabaram ficando chateados também com a pergunta deles. Se aborreceram com isso. Não sei se por ciúme, não sei se porque queriam também uma posição, mas a gente não sabe o porquê que eles se aborreceram com isso. Mas na verdade eles não queriam servir. Eles queriam ser visto, não queriam serviço. E aí nós podemos pegar esse exemplo, que é um exemplo ruim, um mau exemplo, e nós podemos pegar, porque a Bíblia, ela lhe mostra bons exemplos, ela te mostra maus exemplos. Esse é um mau exemplo, mas nós também temos bons exemplos. Vamos abrir essas Bíblias, segundo o livro dos Reis. Segundo o livro dos Reis. A diferença entre aquele que quer se aparecer e aquele que serve por amor. Segundo o livro dos Reis, 5, do 1 ao 6. Vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que levou ao rei de Israel dizia: esta carta estou enviando do meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Até aqui, irmãos. Vamos falar um pouco sobre essa menina, serva, na casa de Naamã. Essa menina, a Bíblia sequer dá nome para ela. Os outros dois lá na frente queriam se aparecer, tinha nome do pai, tinha nome do... Essa menina nem nome aparece. Essa menina, a gente não sabe qual foi a consequência que ela foi parar ali. A gente sabe que ela foi levada como escrava no embate entre Israel e Síria, e ela foi levada como escrava para servir na casa de Naamã. Nós podemos fazer algumas conjecturas aqui. A conjectura que eu posso fazer aqui, que talvez seus pais tenham sido mortos, e ela nunca mais ia ver os seus pais. Posso fazer outra conjectura aqui. Talvez o próprio Naamã tenha matado seus pais, antes de levá-la cativa para a Síria. Só que essa menina, ela tinha um espírito de excelência. Essa menina, ela sabia qual era a sua identidade em Deus.
Ela não estava preocupada com o cargo. Essa menina não estava preocupada. E a Bíblia Sagrada não fala. A Bíblia Sagrada não fala qual era o nome dela. Ela poderia ser uma menina recalcada. Ela poderia ser uma menina triste. Ela poderia ser uma menina amargurada. Ela poderia achar que a lepra de Naamã foi a mão de Deus que pesou sobre a vida dele e que ele morra com essa lepra, porque é Deus que está pesando a mão sobre ele, porque afinal de contas ele infligiu mal sobre a minha terra, sobre a minha família, e agora eu sou escrava aqui. Mas ela não pensou desse jeito. Por quê? Porque a identidade dela estava firmada no Senhor. A identidade dela estava firmada em servir. A identidade dela estava firmada no amor ao próximo, independentemente do que ele fez, do que ele faz ou de quem ele é. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem nessa noite: a escrava que libertou o seu Senhor. A escrava que libertou. Por quê? Pelo meio do serviço e não pelo meio do ser visto. Nós vivemos numa geração onde todo mundo quer aparecer com títulos eclesiásticos, mas olha que excelência essa menina. Naamã, aquele general cheio de medalhas, posso conjecturar eu, a Bíblia fala que por meio do próprio Deus, ele enfim ganhou muitas batalhas contra Israel. Deus estava castigando o povo, e por meio de Naamã, ele era um homem honrado, respeitado pelo seu senhor, pelo rei da Síria. Mas na casa dele tem uma menina que é escrava. Irmãos, aquela menina é um despojo de guerra. Aquela menina foi levada como escrava para servir. Sabe qual era o futuro que ela tinha? Sabe qual é o futuro? Vocês conseguem imaginar quais eram os sonhos que ela tinha para a vida dela? A Bíblia não fala em momento algum que Naamã, a gente conhece a história, a gente vê grandes personagens, a gente vê o profeta Eliseu, a gente vê Naamã, a gente vê o Geazi, a gente vê o Rio Jordão, tudo grande. E a gente fala tão pouco dessa menina, que por amor ao Senhor, sem mágoa, sem ressentimento, ela viu que o seu Senhor estava leproso e sabia onde estava a cura. Falou: olha, se o meu Senhor fosse lá em Samaria tem um profeta lá, e ele pode curar ele. Imagina o nível de perdão que essa menina teve que imprimir no seu coração, o nível de coração perdoador, de identidade em Deus. Essa menina jamais, se fosse no dia de hoje, jamais iria para uma faculdade. E a Bíblia não nos dá base alguma para a gente conjecturar que ela foi liberta. Talvez ela tenha morrido, né? Na escravidão, trabalhando na casa de Naamã, servindo na casa de Naamã. Talvez até depois de senhora, já de adulto, continuou servindo ali. A Bíblia não fala que ela foi liberta, mas a mente dela estava focada em Deus, estava focada em ser serva de Deus. Ela não queria sentar à direita do Senhor, nem à esquerda, não queria posições. Ela não estava focada em posições, ela estava focada em servir a Deus. O nome dela nem aparece, irmãos. E eu vou continuar dizendo isso. Ela demonstrou fé. Olha a fé dessa menina. Imagina esse homem vai lá e não tem profeta nenhum lá. Imagina esse homem vai lá e de repente o profeta diz um não para ele. Não vou te curar não. Mas ela demonstrou fé, o que iria acarretar numa situação muito pior do que ela já estava vivendo. Imagina ele, vai lá, fala com o rei, vai para Israel, volta, e quando volta, o camarada continua do mesmo jeito, empreende um esforço. Você acha que a situação dela ia continuar sendo a mesma naquela casa? Não ia continuar sendo. Se a situação dela fosse um pouquinho regular, ia ficar bem ruim. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O verdadeiro servo de Deus, os que estão no anonimato aí, são muitos, os anônimos de Deus. Essa menina, ela tinha peso em suas palavras, ela tinha
ela tinha como que eu posso dizer, sumiu as palavras aqui agora, mas as palavras dela tinham peso. O escravo, ninguém dava vida para o escravo, ninguém dava, mas ela falou, eles ouviram o que ela falou, porque ela estava dando uma palavra direcionada da parte de Deus. E quando estamos servindo a Deus de todo o nosso coração, servindo a Deus por amor, não buscando, sabe, uma posição de honra, mas buscando servir a Deus pelo que Ele é. Deus honra, irmãos. Sabe? E ouviram a voz dela. Naamã deu ouvido, a esposa deu ouvido, a família lhe deu ouvido. É uma escravinha de Israel, uma menina, uma escravinha, mas ela falou que lá tem cura. Eu falei, não, vamos lá. Porque foi ela que falou. Irmãos, a palavra que não fugiu por aí há pouco, credibilidade. Uma serva, uma escravinha com credibilidade, a ponto de fazer o general da Síria ir até o rei para pedir uma carta, para ir lá para pedir que a cura dele fosse efetuada. E o nome dessa escravinha nem aparece. A serva na casa de Naamã. Ela servia na casa de Naamã. Agora o posto dela! Ela era uma pastora! Serva. Ela só servia. Quais eram as preocupações dela? Servir ao Senhor com alegria. Mas por que ela não se vingou? Já que ele me prendeu, que ele caia aos pedaços, que ele morra, não. Meu coração está cheio de Deus. Meu coração está cheio de Deus. Esse general fez tanto mal para o meu país, fez tanto mal para mim, fez mal para minha família, fez mal para todo mundo, mas eu não vou fazer o mesmo, porque eu tenho Deus no meu coração. Eu sou uma serva do Senhor. Essa menina pensou no seu coração. Eu sou uma serva do Senhor, e uma serva de Deus tem que se comportar como tal. Não é com sentimento de vingança, não é com sentimento de não, mas sabe, olha, mostrando o caminho. E o homem é curado. O homem ficou curado. Nós conhecemos a história. Naamã vai, né? O profeta Eliseu manda ele mergulhar no rio, ele mergulha, dá os 7 mergulhos e tal, volta, curado da sua lepra, trazendo um pouco de terra para erguer um altar ao Deus de Israel, ali na Síria. Foi convertido. Por causa dessa menina, esse homem se converte agora ao Senhor, Deus de Israel. Uma serva, não era obreira, não era diaconisa, não era pastora, era uma serva do Senhor. A escrava que libertou o seu Senhor. O comportamento dessa menina, creio eu, que era um comportamento exemplar. O comportamento dessa moça era um comportamento exemplar. Pense nisso. Hoje, no mundo que vivemos, em que me fez o mal, vou pagar com mal pior ainda. Agora que eu vou arrebentar mesmo. Mexeu com a pessoa errada. E as orações contrárias? Parece mandinga, parece macumba. Não! E aí ele usa essas palavras assim, vou botar na mão de Deus. Já está querendo dizer assim, eu vou orar, tô orando a Deus para que Deus lasque com a vida dessa pessoa mesmo. Olha os exemplos que essa menina dá pra gente. E era apenas uma menina. Não era uma profetisa, sabe, um nível de conhecimento lá em cima, não. Era uma menina serva, uma menina escrava, temente a Deus. Diferentemente dos dois lá, estava só servindo. Comportamento exemplar. Eu estou caminhando para o final. Talvez ela nunca tenha ido, trazendo para os dias de hoje, né? Talvez ela nunca tenha ido para uma escola, talvez ela nunca tenha ido para uma faculdade, talvez ela nunca se casou, terminou os dias dela na escravidão, mas com a identidade de um filho de Deus, a verdadeira identidade que um filho de Deus tem que ter. Filho de Deus, independente de qualquer adversidade, saber quem é. Quem é você em Deus?
Tem um monte de gente aí com pós-doutorado que não consegue mudar a própria rua. José, cheio de Deus, um presidiário, irmãos, mudou um país inteiro. O cara estava na cadeia, chegou no Egito como escravo, para piorar de escravo, foi promovido a presidiário. Olha só coisa boa. Só coisa boa na vida do cara, né? Chegou no Egito como escravo, e de escravo foi promovido a presidiário agora. Agora a coisa piorou um pouquinho, né? Pelo menos o escravo anda para lá, anda para cá, faz uma coisa, faz outra. Na cadeia está preso. Foi promovido a presidiário. E José mudou todo um país. Muitas vezes, a gente com tanta coisa, sabe, não quero falar mal, leia, estude, faça teologia, se você puder fazer, eu fiz, a pastora fez também, é uma bênção, mas às vezes nós com a nossa teologia, a gente não muda nem a nossa própria vida. José, o presidiário, mudou todo o país, e alimentou todo mundo faminto que estava em volta daquele país, porque estava cheio de Deus, porque não estava preocupado com o local de honra. Depois Deus colocou ele no local de honra, mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com servir ao Senhor. Servir ao Senhor e servir com alegria. Nós temos vários exemplos assim. Servir ao Senhor pelo que Ele é. Servir ao Senhor por amor. Servir ao Senhor, simplesmente servir. Deus botou José numa posição de destaque, porque José foi excelente em tudo que ele botou as mãos. Ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Essa menina, eu falo essa menina porque a Bíblia não dá nome para ela. E isso que me deixa mais assim, entusiasmado e me deixa feliz, porque a Bíblia não fala nem o nome dela. Mas foi a serva, foi a escrava que libertou o seu Senhor. E tinha todos os motivos do mundo para não fazer isso. Mas ela passou por cima do ressentimento, da mágoa, de tudo de ruim que ela poderia. Passou por cima disso tudo. E foi fiel a Deus. Estava longe do seu país, estava longe do seu idioma, estava longe, sabe, não sabe se a família estava viva ou não, mas estava longe de todo mundo. Ela era uma escrava. Como escrava, ela transformou a vida de um homem. Um importante homem, porque era uma serva de Deus. Preste bem atenção nisso. Precisamos preocupar em ser servos do Senhor, fiéis servos de Deus. Muitas das vezes as pessoas falam, no Brasil a quantidade de evangélicos aumentou assustadoramente. Pois é. E por que o país não muda? Porque muita gente aderiu à fé cristã. Só aderiu. Mas se esses 40 ou 50 milhões, segundo os censos que tem por aí, eu não sei o número exato, tivesse realmente se convertido ao Senhor, muita coisa já tinha mudado no nosso país. A corrupção já tinha acabado. Sabe? Aumentou o número de evangélicos. Para quê? Para fazermos marchinhas para Jesus, que não muda em nada na nossa cidade. O pessoal de Jesus nunca mandou ninguém marchar por ele. Aí vai um bando de abestado para a rua, marchar para Jesus. Aí marcharam para Jesus, mês passado parece, se não estou enganado. O que aconteceu no Rio de Janeiro depois da marcha? Fogo em ônibus, a coisa vai pegando fogo para tudo quanto é lugar. Sabe? Qual foi a relevância disso? Qual foi a relevância disso? E o que mudou na nossa cidade? Não mudou nada. Porque as pessoas estão aderindo e não se convertendo ao Senhor. Estão aderindo à fé cristã. Se você gosta desse evento, vá. Entendeu? Cada um com seu cada um. Mas eu estou falando pelo que eu vi. Marcharam para Jesus. Num dia, no outro, a cidade continuou do mesmo jeito. Não mudou em nada. Não mudou em nada. Você viu para quê? Promover pastor que já é famoso, cantor que já é famoso. Você viu para promover nomes de pessoas, políticos. Mas nós estamos aqui. Irmãos, você não precisa. Eu sou sou mais adepto a Eliseu, que tinha farinha para tirar o veneno da panela.
Não vou ficar aqui usando da tribuna da igreja, do púlpito da igreja, para atacar ninguém não, e nem na rede social. Basta que façamos diferente. Tem um prédio torto, você constrói um prédio retinho do lado do prédio torto, o prédio reto vai denunciar o que está todo. Nós vamos fazer isso. Então, tem muita gente também, né, criticando por aí. Tem veneno na panela! Tem veneno na panela! Opa, quero ser Eliseu. Tinha farinha. O antídoto que tira o veneno da panela. Amém, irmãos? Possamos ser assim, em nome de Jesus. Mas que Deus possa continuar falando cada vez mais alto e mais forte no seu coração. E que você possa ser como essa menina, a serva, a escrava que libertou o seu Senhor. Qual o nome dela? Não sei. Ela vem de que origem de Israel? Qual a família? Não se sabe de que família ela veio. Mas uma coisa eu tenho certeza: ela era uma serva de Deus de verdade. Ela era uma serva temente a Deus de verdade. Isso eu posso afirmar com toda certeza. Tem algumas coisas que eu só posso conjecturar, mas que ela era uma serva de Deus, verdadeira serva de Deus, que talvez tenha terminado seus dias na escravidão, trabalhando como escrava, mas uma serva de Deus, que libertou o seu Senhor. Amém, queridos? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.